Olá pessoal, esse é o nosso canal Falando de Bíblia. Hoje vamos falar a respeito de uma das parábolas de Jesus, do trigo e do joio. Então vamos lá. Propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormem, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Então, vindo ter com ele os servos do pai de família, lhes disseram: Senhor, não semeastes tu no teu campo boa semente? Como estão cheia de joio? Respondeu-lhes ele: um inimigo é quem fez isso. Disseram-lhe os servos: queres que vamos arrancá-lo? Porém ele lhes disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. Por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, atai-os em molhos para o queimar. Então colhei o trigo e recolhei no meu celeiro. Jesus está comparando aqui o trigo e o joio. O trigo e o joio, o trigo é a boa semente, aquela pessoa que é boa semente, que é a palavra de Deus, que Jesus plantou aqui na terra. E o campo é o mundo. Jesus semeou essa semente no mundo, igual ele também citou em outra parábola do semeador. E nós vemos aqui dois tipos de semente, o joio e o trigo. Eles são, a casca por fora, eles são parecidos, mas o seu interior é diferente. Só o agricultor, para reconhecê-lo, o joio no meio do trigo. E o agricultor é o próprio Jesus, é o Deus, o próprio Deus. E esse joio, ele cresceu ali no meio. Então o servo queria arrancar esse joio, mas aí o homem disse: não arranque o joio não, o joio não, porque talvez você poderá arrancar o trigo no meio do joio. Deixe na época da ceifa, a colheita. E essa ceifa, essa colheita que Jesus está referindo, é o fim dos tempos, é no dia do juízo final. Jesus vai vir com seus anjos e vai julgar a igreja e vai separar um dos outros. Aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Então está o trigo e o joio, está crescendo ali no mundo. O trigo, mais uma vez, é a boa semente. A boa semente é a palavra de Deus. E o joio é a semente do inimigo, o pecado, o mal. E nós não podemos, como cristãos, nós não podemos querer arrancar o joio assim à força. Vamos deixar Jesus fazer isso no dia certo. Porque nós não devemos julgar a pessoa, nós devemos sim pregar a palavra. E a palavra vai trabalhar no coração das pessoas. Aquele que receber a palavra de Deus e a executá-la, ele tem as bênçãos de Deus. É aquele que recebe a palavra, que é a semente, e não deixa ela brotar no seu coração, é como se fosse o inimigo plantando ali no coração dele o joio. Ele vai crescer no meio. E nós não podemos fazer isso. É Jesus que vai fazer. No dia certo, no dia do juízo, que todos vamos comparecer diante de Cristo, aí Jesus vai separar ali o homem bom do homem mau. O homem mau vai ser julgado e lançado nas trevas exteriores, que é o inferno.
E o homem bom, Jesus vai exaltá-lo e levá-lo ao céu. Mas para isso, eu tenho que abrir o meu coração, que é uma terra boa, para a palavra de Deus entrar, que é a semente. Então o servo queria fazer isso. Então o pai de família ali repreendeu que não, que no dia da ceifa eles irão fazer isso. Que vai pegar o joio, Deus vai mandar os anjos, vai arrancar o joio, vai amarrá-los, vai lançar no fogo. Esse fogo aí é o inferno. E o trigo vai recolher no celeiro dele. O celeiro dele que está referindo aqui é o céu, é a salvação. E Jesus não quer que isso aconteça, porque ele já veio, já morreu por nós, já salvou o mundo, já pregou a palavra, e através da palavra que eu vou chegar ao céu. Como ele mesmo disse, lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aí os discípulos não compreenderam bem essa parábola. Eles pediram para Jesus explicar a parábola do joio, como está aqui mais na frente, onde eu vou ler. A explicação da parábola do joio. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa, e chegando ao pé dele, seus discípulos, dizendo: explicai-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. E o inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado ao fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do homem aos seus anjos, e eles colherão no seu reino tudo que causa pecado e todos os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo, onde haverá grande pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, Jesus pregou a palavra, morreu na cruz do Calvário, derramou seu sangue, ficou por cerca de 40 dias ainda na terra e subiu aos céus. Ele deixou a mensagem, deixou o caminho. A palavra, ela limpa o homem. A palavra é a verdade. Jesus é o caminho. Então, o que nós temos que fazer? Aceitá-lo como o único suficiente salvador da nossa vida e segui-lo. Mas ele não obriga ninguém a fazer isso. Portanto, ele mostrou para o homem dois caminhos: a porta larga e a porta estreita. Jesus deu o livre-arbítrio para o homem escolher aquilo que ele quer. Mas nós vivemos as nossas escolhas. Cada escolha tem uma consequência. Se eu escolher a porta larga, eu vou ter uma consequência, porque espaçoso é o caminho, larga a porta que conduz à perdição, e são muitos que entram por ele. E apertado e estreito é o caminho que conduz à vida eterna. Há caminhos ao homem que parece bem, mas o seu fim é morte. Então hoje nós temos a condição de escolher Jesus, porque ele é o caminho, ele é a solução. Mas eu tenho que confessar Jesus na minha vida e segui-lo. Jesus disse no seu ensinamento: aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo, toma sua cruz e me siga. Mas a cruz, biblicamente falando, significa morte,
sofrimento, aflição. E eu seguir Jesus, eu vou ter que renunciar à minha própria vida, negar o meu eu e aceitar Jesus, aceitar aquilo que ele ensinou. Porque Jesus, ele é Deus, ele foi o verbo encarnado que esteve aqui na terra e viveu entre nós como homem, mas ao terceiro dia ele morreu e subiu aos céus e está sentado à destra do Pai, de onde ele vai vir um dia para julgar o homem. Nós não somos salvos pelas boas obras, nós somos salvos pela graça de Deus. A graça é um favor imerecido. Nós não teríamos condição nenhuma de nos salvar a nós mesmos. Mas Jesus morreu no seu tempo para me salvar, para me tirar do mundo e levar para o céu. Porque aqui nesse mundo nós estamos vivendo por um momento, mas a nossa morada eterna é no céu. Você tem o direito de escolher qual a semente que você vai plantar. Mas o que você vai colher, você não pode definir o que você vai colher. Se você plantou milho, você vai colher milho. Se você plantar limão, você vai colher limão. As suas escolhas pautará aquilo que você vai viver. Deus nos deixou o livre-arbítrio. Ele não obriga ninguém a servir a ele. Mas nós estamos sujeitos às nossas escolhas, às consequências das nossas escolhas, porque toda escolha tem uma consequência. Se eu escolher servir a Jesus, eu vou ter o céu como garantia e viver eternamente em felicidade. Mas se eu escolher não servir a Jesus, eu vou ir para o inferno e vou sofrer eternamente. Nunca mais vou sair de lá. E lá vai ter fogo queimando você pro resto da vida e você vai lembrar que um dia talvez você já ouviu a palavra e teve as condições de escolher esse caminho para ir para o céu. Mas você fez a sua escolha, Deus não vai te obrigar não. Ele te mostra o caminho. Josué, quando está prestes a entrar na terra prometida, lá no capítulo 15 e o verso 24 de Josué, ele disse: se vocês quiserem servir os deuses lá do Egito, ou servir os deuses na qual a terra nós vamos entrar, tudo bem. Mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Hoje nós temos essa escolha. Nós podemos fazer. Você pode seguir o caminho que você quiser. Você é livre. Ninguém vai te impedir, não. Mas o final de certos caminhos que o homem parece bom, o final dele é morte. Ao passo que se eu seguir a Jesus Cristo, eu vou chegar no céu. E lá vai ser felicidade, alegria eternamente. Paz. Lá não vai ter doença, lá não vai ter morte. Vai ser uma alegria eterna. Amém? Essa é a mensagem de hoje. Se você gostou, dê o seu like e compartilhe essa mensagem. Compartilhe esse vídeo em nome de Jesus. Amém?